O milionário riu quando o filho da empregada disse que falava 3 línguas. Ele zombou do menino, não levou a sério, até que, minutos depois, o garoto traduziu algo que revelou um segredo perigoso. E isso mudou tudo naquela sala. A mansão de Romero não parecia uma casa. Parecia um lugar onde tudo tinha um valor definido, inclusive as pessoas. A entrada dos fundos era silenciosa, limpa demais, iluminada demais para quem entrava pedindo licença até para respirar. Maria ajustou o uniforme antes de tocar a campainha. O gesto era automático, como se, ao alisar o tecido, tentasse apagar qualquer sinal de que estava fora do lugar. Theo estava ao lado dela, mochila nas costas, mãos juntas à frente do corpo. Observava o portão alto, o jardim perfeitamente alinhado, a casa que parecia maior à medida que se aproximavam. "Fica perto de mim", disse Maria, baixo. "E não fala nada se ninguém falar com você." Theo assentiu. Não era a primeira vez que ouvia isso. Em alguns lugares, silêncio era regra. A porta se abriu. Romero apareceu no corredor poucos segundos depois. Terno escuro, postura rígida, expressão neutra demais para ser cordial. Olhou primeiro para Maria, depois percebeu Theo. O olhar dele mudou. "O que é isso?" perguntou sem elevar a voz. Maria sentiu o estômago apertar. As palavras saíram rápidas, atropeladas pelo medo. "Senhor Romero, hoje eu não consegui com quem deixar meu filho. Foi tudo muito em cima da hora. É só hoje." "Ele fica quieto, eu prometo." Romero não respondeu de imediato. Observou Theo como quem avalia um objeto fora de lugar. O menino sustentou o olhar por um segundo, depois abaixou a cabeça. "Hoje tem jantar", disse Romero por fim. "Pessoas importantes." "Eu sei, senhor", respondeu Maria. "Eu não deixaria se tivesse opção." O silêncio que se formou foi maior do que precisava ser. Theo percebeu. Maria também. "Tudo bem", disse Romero, enfim. "Mas aqui não é lugar para criança." Apontou com a cabeça para um canto da sala principal, afastado da mesa grande. "Ele fica ali. Não encosta em nada." Não era um pedido. Era um limite. Theo caminhou até o lugar indicado e sentou-se. O sofá era grande demais para ele. Os pés não alcançavam o chão. A sensação era estranha, estar ali sem realmente estar. Maria seguiu para a cozinha sem olhar para trás. A casa começou a mudar de som à medida que os convidados chegavam. Vozes mais altas, risos controlados, perfumes diferentes. O ambiente foi se enchendo de gente que se cumprimentava como se pertencesse naturalmente àquele espaço. Theo observava tudo em silêncio. Ninguém falava com ele. Ninguém perguntava quem era. Para todos ali, ele era apenas algo que não deveria estar presente. Romero circulava com segurança entre os convidados. Cumprimentava, sorria, fazia comentários calculados. Era evidente que gostava de ser visto, de ocupar o centro. Algumas conversas aconteciam em inglês, outras em francês. Nada longo. Nada profundo ainda, apenas frases soltas, trocadas entre risos e taças erguidas. Theo não prestava atenção por curiosidade. As palavras simplesmente chegavam até ele, sempre chegavam. Ele reconhecia sons, ritmos, expressões. Não pensava nisso como algo especial, era só familiar. Maria passava pela sala levando uma bandeja de bebidas, os ombros rígidos, o olhar sempre baixo. Cada passo era uma tentativa de não errar. Quando cruzou com Theo, evitou encará-lo. Sabia que qualquer sinal de proximidade poderia ser interpretado como excesso. Um dos convidados percebeu o menino sentado no canto. "Ele é seu?" perguntou a Romero, apontando discretamente. Romero seguiu o gesto com os olhos e soltou um meio sorriso. "Filho da empregada", respondeu sem constrangimento algum. "Ah", disse o homem, como se isso explicasse tudo. Theo ouviu. Fingiu não ouvir.
Outro convidado comentou em tom leve. Crianças ficam entediadas fácil. Romero deu de ombros. Ele sabe se comportar, disse. Eu espero. Theo manteve os olhos baixos. Em determinado momento, Maria passou novamente perto dele. Os dois trocaram um olhar rápido. Não havia palavras ali, apenas o acordo silencioso de sempre. Aguenta mais um pouco. Sem pensar muito, Theo murmurou baixo demais para chamar atenção. Mãe, eles estão falando inglês e francês também. Foi quase um comentário infantil, uma constatação simples. Maria parou por um segundo. Sentiu o sangue gelar. Theo, disse em tom de aviso, mas Romero ouviu. Virou-se devagar, olhou para o menino, depois riu. Não foi uma gargalhada, foi uma risada curta, incrédula. Tá ouvindo demais, garoto, disse. Fica quieto. Alguns convidados sorriram, educados. Outros trocaram olhares rápidos. Theo assentiu e se calou. Mas algo já tinha acontecido ali. Não uma virada. Não ainda. Apenas a confirmação de que, para Romero, aquilo era impossível demais para ser levado a sério. E ele achou graça. O jantar avançava no ritmo exato que Romero gostava. Nada fora do lugar. Nada espontâneo demais. Cada riso parecia calculado, cada comentário vinha com a dose certa de cordialidade para não parecer interesse demais. Theo continuava sentado no mesmo canto, o corpo imóvel, mas os sentidos atentos. A casa parecia maior agora, mais cheia, mais barulhenta. Ainda assim, havia uma sensação estranha de isolamento, como se ele estivesse separado do resto por uma parede invisível. Romero falava com dois homens próximos à lareira. Um deles gesticulava bastante, o outro sorria demais. As palavras vinham em inglês, misturadas com trechos em francês. Nada longo, nada profundo, mas suficientes para criar uma espécie de código. Theo reconhecia expressões soltas. Deadline, agreement, conditions. Em francês, palavras sobre garantias e prazos. Ele não entendia tudo, nem precisava. Havia algo confuso na forma como falavam, como se as frases não se encaixassem direito. Maria entrou na sala com mais uma bandeja. O movimento era automático, quase mecânico. Ela sentia o olhar de Romero sobre si de tempos em tempos, como se estivesse sendo avaliada o tempo inteiro. Um dos convidados notou Theo novamente. Ele ficou quietinho mesmo, comentou em tom quase divertido. Romero sorriu. Ele sabe o lugar dele, respondeu. Theo ouviu e não reagiu. Pouco depois, enquanto Maria recolhia taças vazias perto da mesa principal, Theo levantou-se devagar e caminhou até ela. O coração batia mais rápido do que gostaria. Mãe, disse baixo, eles estão falando coisas diferentes. Maria não parou de andar. Theo, não agora, respondeu sem olhar para ele. Volta para o lugar, mas... Volta, repetiu com mais firmeza. Theo obedeceu. Sentou-se novamente no sofá, sentindo o rosto quente. Não era vergonha, era frustração. Romero percebeu o movimento. Algum problema? Perguntou alto o suficiente para chamar atenção. Maria congelou por um segundo. Não, senhor, respondeu. Desculpa. Romero olhou para Theo. O que você quer agora? Perguntou. Theo hesitou. Não queria falar, mas a confusão na cabeça era maior que o medo. Eu só estava dizendo para minha mãe que... Começou, escolhendo as palavras. Que eles estão falando coisas diferentes. Romero franziu levemente a testa. Diferentes como? Perguntou, sem paciência. Algumas coisas não batem. Respondeu Theo, baixo. Parece que não é a mesma coisa em todas as frases. Romero soltou um meio sorriso, daqueles que não chegam aos olhos. Deve ser porque estão falando em outro idioma, disse. Isso confunde mesmo. Theo respirou fundo. Eu sei, senhor, respondeu. Eu entendi. O sorriso de Romero ficou mais aberto, quase divertido. Entendeu como?
Perguntou, olhando ao redor, já esperando a graça. Theo engoliu seco. Eu falo 3 línguas. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Primeiro veio a confusão, depois o entendimento. Romero arqueou levemente a sobrancelha. Olhou para os convidados, como se buscasse confirmação nos rostos deles. Então riu. 3 línguas, repetiu. É mesmo? Alguns convidados sorriram. Outros disfarçaram o riso levando a taça à boca. Quais seriam? Perguntou Romero em tom de deboche. Theo engoliu seco. Português, inglês e francês. A risada dessa vez foi mais clara. Não escandalosa, mas suficiente para humilhar. Claro, disse Romero. E eu sou astronauta. Um dos homens comentou em inglês. Crianças dizem coisas engraçadas. Outro completou em francês, ainda sorrindo. Eles sempre querem atenção. Maria sentiu o chão sumir por um segundo. Aproximou-se rápido. Me desculpa, senhor Romero, disse aflita. Ele não quis atrapalhar, ele tem imaginação. Theo fechou a boca. Não discutiu, não se defendeu. Apenas voltou a sentar-se, com o olhar fixo no chão. Romero fez um gesto vago com a mão. Leva ele para mais longe, disse. Já está chamando atenção demais. Maria assentiu, o rosto vermelho. Conduziu Theo alguns passos para trás, para um canto ainda mais afastado da sala. Eu te pedi para ficar quieto, sussurrou com a voz tremendo. Você quer que eu perca o emprego? Não, mãe, respondeu ele baixo. Desculpa. Ela respirou fundo, tentando se recompor, e voltou ao trabalho. A conversa na sala continuou como se nada tivesse acontecido. Romero retomou o controle. Falava com segurança, confiante demais. Os convidados assentiam, mas os olhares trocados entre eles diziam outra coisa. Theo voltou a ouvir. Agora, com mais atenção. Um dos investidores falava sobre um documento. Um acordo que precisava ser finalizado em breve. As palavras vinham rápidas, misturadas entre inglês e francês. Theo franziu levemente a testa. Algo não batia. As mesmas expressões apareciam com sentidos diferentes. Uma palavra dita em francês parecia suavizar algo que, em inglês, soava mais sério. Era sutil. Muito sutil. Theo sentiu um desconforto crescer no peito. Eles não estavam falando exatamente a mesma coisa. Romero sorria, confiante, alheio à confusão. Concordava com a cabeça, como quem já se vê vitorioso. Theo apertou as mãos contra o sofá. Ele não sabia explicar direito, mas tinha certeza de uma coisa. Algo estava errado, e ninguém ali parecia perceber. A conversa avançou. Os pratos começaram a circular. As vozes diminuíram de volume e o tom mudou sutilmente. Já não era mais um jantar social. Era o tipo de conversa que só acontece quando decisões importantes estão sendo tomadas. Theo continuou sentado no mesmo lugar, mas agora não estava mais apenas quieto. Estava atento. Romero falava com segurança, conduzindo o diálogo com naturalidade. Os convidados o acompanhavam com gestos calculados, concordâncias rápidas, sorrisos que não chegavam aos olhos. Theo começou a perceber o padrão. Ele escutava, agora com mais cuidado. As conversas vinham em blocos, uma frase em inglês, outra em francês, às vezes misturadas na mesma ideia. Para muitos, aquilo soava sofisticado. Para Theo, soava desalinhado. Ele percebeu quando um dos homens falou sobre prazos. A palavra usada em inglês era direta, firme, quase definitiva. Logo depois, o mesmo homem comentou algo em francês que suavizava o sentido, como se fosse apenas uma possibilidade distante. Theo franziu a testa. Aquilo não era a mesma coisa. Romero concordava com a cabeça. Fazia comentários breves, seguros. Dava risadas leves, confiante demais para questionar. Theo sentiu um aperto no peito. Não era medo.
Era aquela sensação incômoda de quando algo não encaixa, mas ninguém quer parar para conferir. Ele levantou os olhos e procurou a mãe. Maria estava próxima à porta da cozinha, organizando pratos. O rosto sério, cansado. Theo hesitou. Não queria chamar atenção de novo. Não queria fazer a mãe passar por aquilo outra vez. Mas a confusão dentro dele crescia. Um dos investidores falou algo sobre garantias. Em francês, a frase soava vaga. Em inglês, a mesma ideia vinha acompanhada de uma condição clara, quase escondida. Theo não sabia explicar com palavras técnicas. Só sabia que aquilo mudava tudo. Ele levantou devagar e caminhou até Maria, com passos curtos, cuidadosos. "Mãe!" sussurrou quando chegou perto. "Eles não estão dizendo a mesma coisa." Maria não respondeu de imediato. Continuou arrumando os pratos. Theo, disse baixo, sem olhar para ele. "Eu já te falei para não se meter." "Mas, mãe..." "Agora não," interrompeu com mais firmeza. "Volta para o lugar." Theo sentiu o rosto arder de novo. Não discutiu. Voltou para o sofá, com o coração acelerado. Romero percebeu o movimento, mas não disse nada. Estava ocupado demais explicando algo, confiante, satisfeito consigo mesmo. Theo apertou as mãos contra as pernas, tentava organizar os pensamentos. Não era sobre provar que sabia línguas. Não era sobre se defender da risada. Era sobre algo que estava acontecendo ali diante de todos e que ninguém parecia perceber, ou fingia não perceber. As palavras continuavam chegando até ele como peças soltas de um quebra-cabeça. Ele tentava juntá-las mentalmente. Prazos, condições, garantias, uma promessa feita de um jeito, confirmada de outro. Não batia. Um dos homens falou algo em francês, sorrindo. O tom era leve, quase despreocupado. Em seguida comentou algo em inglês, mais rápido, mais baixo, olhando de relance para o colega ao lado. Theo sentiu um calafrio. Eles sabiam. Romero não. Ele se levantou novamente sem perceber. Parou no meio do caminho, inseguro. O coração batia forte demais para um garoto que só deveria estar quieto num canto. Maria o viu se mover e sentiu o desespero subir. Aproximou-se rápido. "Theo, pelo amor de Deus", sussurrou. "Para." "Mãe, eles não estão dizendo isso", respondeu ele quase sem voz. "Não do jeito que parece." Ela fechou os olhos por um segundo. "Você não entende como isso funciona", disse com a voz trêmula. "Essas pessoas são importantes. O Sr. Romero sabe o que está fazendo." Theo balançou a cabeça, frustrado. "Mas ele não está entendendo." "Chega!" interrompeu firme. "Se você continuar, eu posso perder tudo." A palavra tudo pesou. Theo se calou. Voltou para o sofá e ficou ali, imóvel. O barulho da conversa parecia distante agora, como se estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Ele olhava para Romero e sentia uma mistura estranha de pena e impotência. Romero sorria, seguro, concordava, brindava. Theo tinha certeza de que algo muito sério estava passando despercebido. E pior, ninguém queria ouvir. O jantar avançou. Os pratos foram servidos, as conversas ficaram mais técnicas, mais baixas. Theo entendia menos agora, mas o suficiente para manter a sensação incômoda no peito. Ele não sabia exatamente o que era, mas sabia que era grande. Romero parecia satisfeito demais, confiante demais, como alguém que não imagina que o chão pode ceder sob os próprios pés. Theo encostou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos por um instante. Se ele falasse de novo, seria humilhado. Se ficasse quieto, algo ruim podia acontecer. Era uma escolha pesada demais para alguém da idade dele. Quando abriu os olhos, viu Romero rir alto de novo. Um riso despreocupado, quase triunfante. Theo sentiu o aperto voltar. O erro estava ali, claro demais para ele e caro demais para ser ignorado. O riso de Romero ecoou pela sala por mais tempo do que deveria.
Era um riso solto, satisfeito, daqueles que surgem quando alguém acredita que tudo está sob controle. Um dos convidados acompanhou com um sorriso discreto. Outro levantou a taça novamente, como se celebrasse algo que ainda nem havia sido oficialmente dito. Theo permaneceu imóvel no sofá. O corpo pequeno parecia deslocado naquele ambiente grande demais, elegante demais, indiferente demais. Mas o olhar estava fixo em Romero. Não com desafio, com urgência. Romero voltou a falar sobre prazos. Usava palavras grandes, seguras. Falava como quem já tinha encerrado mentalmente a negociação. Um dos estrangeiros assentiu, mas acrescentou algo em francês, rápido, quase jogado no ar. Theo sentiu o coração bater mais forte. Aquilo mudava tudo. Romero respondeu de imediato, confiante, sem pedir esclarecimento. Concordou, sorriu, brindou de novo. Foi aí que Theo se levantou. Não foi um movimento brusco, não foi teatral. Foi quase involuntário, como se o corpo tivesse decidido antes da cabeça. Romero percebeu. Algum problema? Perguntou, virando-se lentamente, com um meio sorriso de impaciência. O silêncio caiu de forma estranha. Não completo, mas atento. Theo engoliu seco, sentiu a garganta apertar. Olhou rapidamente para a mãe, que estava perto da porta da cozinha. Maria fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, um pedido mudo para que ele parasse. Theo hesitou. Romero arqueou a sobrancelha. Vai dizer mais alguma coisa? Perguntou. Ou acabou a imaginação por hoje? Alguns convidados sorriram de leve. Um deles desviou o olhar. Theo respirou fundo. Eles não estão dizendo isso, falou, baixo, mas firme. Não do jeito que o senhor está entendendo. O silêncio agora foi completo. Romero soltou uma risada curta, seca. Ah, claro, disse. Então agora você vai explicar uma negociação internacional? Theo não respondeu de imediato. Estava tentando organizar os pensamentos, encontrar palavras simples para algo complexo demais. Em inglês, continuou Romero, eles falam de obrigação. Em francês, falam como se fosse opcional. Não é a mesma coisa. Um dos homens se mexeu na cadeira. Outro pigarreou, discretamente. Romero percebeu. É sério isso? Perguntou, agora menos divertido. Você está dizendo que eu não entendi? Theo balançou a cabeça. Não tudo, respondeu. Mas essa parte não é igual. Romero ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para os convidados. Depois, voltou o olhar para Theo. O sorriso havia desaparecido. Então traduz, disse, com um tom que misturava deboche e desafio. Já que você entende tanto assim. Maria deu um passo à frente. Senhor Romero, por favor, começou aflita. Romero ergueu a mão sem olhar para ela. Fique onde está, disse. Vamos ver até onde vai isso. Theo sentiu as pernas tremerem. Não de medo, de peso. Todos os olhares agora estavam sobre ele. Não havia mais volta. Um dos investidores falou algo em francês lentamente, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Theo ouviu, entendeu e sentiu o estômago afundar. Ele está dizendo, começou a voz um pouco mais baixa, que a garantia só vale se certas condições forem mantidas. Condições que não foram ditas em inglês. Romero franziu a testa. Que condições? Perguntou. Theo respirou fundo. Que o prejuízo, se houver, não é compartilhado. Fica todo com o senhor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um dos homens tentou falar algo, em inglês, rápido demais. Theo levantou a mão, instintivamente. Em inglês ele disse que seria dividido, continuou. Mas em francês ele acabou de confirmar que não é. Romero se virou lentamente para os investidores. Isso é verdade? Perguntou, com a voz agora controlada demais. Ninguém respondeu de imediato. Theo continuou, antes que alguém o interrompesse. Também tem uma cláusula escondida, disse, sobre prazo. Em francês, eles podem cancelar sem multa.
Em inglês, isso não foi dito. Um dos homens tentou sorrir. Isso é um mal-entendido, começou. Theo olhou diretamente para ele. Não é, respondeu. Está escrito assim no documento que vocês comentaram agora há pouco. Romero sentiu o chão se mover sob os pés. Pegou o papel da mesa. Olhou. Não entendia as palavras. Mas agora entendia o silêncio. Então, disse devagar, vocês estavam me oferecendo duas versões do mesmo acordo. Ninguém respondeu. Maria levou a mão à boca, em choque. Nunca tinha visto Romero daquele jeito. Não gritando, não humilhando, mas parado. Romero respirou fundo. A negociação está suspensa, disse finalmente. Agora, um dos investidores tentou protestar. Outro fechou a expressão. Nós podemos esclarecer. Não hoje, cortou Romero. E não desse jeito. Ele se virou para Theo. O menino estava pálido. As mãos tremiam levemente, mas o olhar permanecia firme. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Romero passou a mão pelo rosto, devagar. Não havia raiva ali. Havia algo mais difícil de engolir. Eu quase perdi tudo, disse, baixo. Não como acusação, como constatação. Theo não respondeu. Romero respirou fundo outra vez. Depois, completou. Eu quero entender como você sabia disso. Theo assentiu, sem saber se aquilo era bom ou ruim. Do lado de fora da sala, o clima já havia mudado. O jurídico se movimentava, papéis eram recolhidos, conversas eram interrompidas. O contrato ainda não estava fechado, mas não estava perdido. E todos ali sabiam, nada mais seria igual depois daquele momento. O silêncio que ficou na sala depois da suspensão da negociação não foi alívio, foi constrangimento. Os investidores permaneceram sentados por alguns segundos, como se ainda tentassem entender em que momento o controle havia escapado. Um deles ajeitou a gravata, outro fechou lentamente a pasta de documentos. Ninguém parecia confortável. Romero foi o primeiro a se mover. Vamos dar um tempo, disse, seco. Preciso revisar tudo com a minha equipe. Não houve discussão, nem insistência. Os homens se levantaram um a um, trocando olhares tensos. Um deles tentou dizer algo em inglês com um sorriso forçado. Podemos esclarecer tudo amanhã. Romero não respondeu. Limitou-se a indicar a saída com um gesto firme da mão. Quando a porta se fechou, o barulho pareceu mais alto do que deveria. A mansão, que antes estava cheia de vozes e taças, ficou pesada, densa, como se o ar tivesse mudado de lugar. Maria continuava parada perto da porta da cozinha. As mãos tremiam. O coração batia rápido demais. Ela não sabia se o que tinha acabado de acontecer era uma salvação ou uma sentença. Theo permanecia onde estava, de pé, no meio da sala. Agora que tudo havia explodido, sentia o corpo cansar. A adrenalina começava a baixar, dando lugar a um medo atrasado. Romero passou a mão pelo rosto lentamente, andou até a mesa e apoiou as duas mãos no tampo, como quem precisa se ancorar em algo sólido. Você tem ideia do que acabou de acontecer aqui? Perguntou sem levantar a voz. Theo engoliu seco. Eu só... Começou. Eu ouvi. Romero ergueu a mão. Não estou falando com você agora, disse ainda controlado. Maria deu um passo à frente. Senhor Romero, falou com a voz trêmula. Se ele passou do limite, a culpa é minha. Eu não devia... Não, interrompeu ele, virando-se lentamente para ela. A culpa não é sua. Maria congelou. Romero respirou fundo, os olhos fixos em algum ponto indefinido da sala. Se ele não tivesse falado, continuou, eu teria assinado um acordo que colocaria toda a responsabilidade financeira nas minhas costas. Um acordo apresentado de dois jeitos diferentes. Ele fechou os olhos por um segundo. Você quase me fez perder tudo.
repetiu agora olhando diretamente para Theo, não por mal, por silêncio. Theo sentiu o peso da frase, não como acusação, mas como verdade. Eu tentei avisar, disse baixo, mas ninguém queria ouvir. Romero não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, olhou para fora por alguns segundos. Depois voltou. Eles sabiam, disse. Sabiam que eu não falava francês. Sabiam que eu confiaria na versão em inglês. Ele balançou a cabeça em descrença. E eu ri, completou. Ri quando você falou que entendia. O silêncio voltou a se espalhar. Maria levou a mão ao peito, sentindo uma mistura de alívio e medo. Alívio por não terem sido demitidos ali mesmo. Medo do que viria depois. Eu nunca quis causar problema, disse ela finalmente. Só não tinha com quem deixar meu filho. Romero a encarou por alguns segundos. Não havia desprezo agora, nem pressa. Eu autorizei, respondeu. Eu mandei ele ficar quieto. Eu ri. A responsabilidade é minha. Ele voltou a olhar para Theo. Você percebeu algo que profissionais experientes não perceberam, disse. Ou fingiram não perceber. Eu deu de ombros, desconfortável. Eu só ouvi, repetiu. Romero respirou fundo outra vez. Sentia algo novo se formando ali. Não era gratidão imediata. Era vergonha. Vergonha por ter subestimado. Vergonha por ter rido. Vergonha por quase ter sido enganado. Por confiar demais na própria posição. A negociação está suspensa, disse, em voz alta, mais para si do que para os outros. O jurídico vai revisar tudo. Palavra por palavra. Ele fez uma pausa. E se esse acordo cair, completou, não vai ser por erro seu. Maria assentiu, os olhos marejados. Não sabia o que dizer. Theo sentou-se lentamente no sofá. As pernas finalmente falhavam. O corpo inteiro parecia pesado agora que a tensão havia explodido. Romero percebeu. Você pode ir descansar, disse sem dureza. Hoje já foi demais. Theo assentiu e se recostou, em silêncio. Maria deu alguns passos para trás, pronta para sair da sala. Maria, chamou Romero. Ela se virou imediatamente. Amanhã, disse ele, eu quero conversar com vocês dois, com calma. O coração de Maria apertou. Sobre o que, senhor? Romero hesitou antes de responder. Sobre como um garoto sentado num canto enxergou o que todos nós ignoramos. Ele fez uma pausa curta. E sobre o que vamos fazer a partir disso. Maria assentiu, sem saber se aquilo era promessa ou consequência. Romero ficou sozinho na sala por alguns instantes, depois que eles saíram. Olhou para a mesa, para os papéis espalhados, para as taças ainda cheias. Pensou no riso, pensou no silêncio, pensou em como quase perdeu tudo por não ouvir quem parecia não ter nada a dizer. Naquela noite, o jantar não terminou com brindes. Terminou com consciência. A mansão amanheceu diferente. Não havia mais o barulho de talheres, nem vozes calculadas. O silêncio agora era outro, menos tenso, mais reflexivo. Como se a casa inteira ainda estivesse digerindo o que havia acontecido na noite anterior. Theo acordou cedo, antes da mãe. Sentou-se na beira da cama e ficou ali por alguns minutos, olhando para o nada. A cabeça ainda doía. Não de medo, de excesso. Maria acordou logo depois, assustada, como quem teme ter sonhado algo ruim. Ao ver o filho sentado, suspirou aliviada. Você dormiu? Perguntou. Um pouco, respondeu ele. Ela se sentou ao lado dele. Seja o que for que o Sr. Romero queira conversar hoje, começou. A gente fala a verdade. Sempre. Theo assentiu. Eu sei, mãe. Levantaram, se prepararam e voltaram para a mansão. Pouco depois, foram chamados para a sala menor da casa. Não era o salão principal do jantar. Era um espaço mais simples, com uma mesa de madeira clara, 2 poltronas e uma janela grande que deixava entrar a luz da manhã.
Romero já estava lá, sem terno, sem convidados, sem plateia. A camisa estava aberta no colarinho, as mangas dobradas. Parecia menos imponente, mais humano. Sentem, disse apontando para as cadeiras à frente. Maria sentou-se com cuidado. Theo ficou de pé por um instante, inseguro, até Romero indicar a cadeira ao lado da mãe. O silêncio durou alguns segundos. Eu quero entender uma coisa, começou Romero por fim. Não como empresário, como pessoa. Ele olhou diretamente para Theo. Onde você aprendeu aquilo? Theo respirou fundo. Não havia mais deboche no ar, apenas curiosidade. Eu aprendi ouvindo, respondeu, conversando. Romero franziu a testa. Com quem? Theo olhou para a mãe como se pedisse permissão. Maria assentiu. Com uma antiga patroa da minha mãe, explicou. Ela era francesa, morou aqui muitos anos. Romero se recostou na cadeira, atento. Ela ficava muito sozinha, continuou Theo. Minha mãe trabalhava lá o dia todo, e eu ficava com ela depois da escola. Maria completou com a voz baixa. Ela gostava de conversar com ele. Dizia que lembrava o neto que ficou fora do país. Theo sorriu de leve ao lembrar. Ela falava francês comigo sem perceber. No começo, eu não entendia tudo. Depois comecei a responder. Ela corrigia, ria. Romero manteve o olhar fixo. E o inglês? Ela misturava, respondeu Theo. Dizia que era importante, que o mundo não falava só uma língua. Maria suspirou. Nunca foi aula, disse. Nunca foi curso, era só convivência. Romero passou a mão pelo queixo pensativo. E ninguém nunca percebeu isso? Perguntou. Theo deu de ombros. Ninguém perguntava. A frase caiu pesada na sala. Romero fechou os olhos por um instante. Aquilo doeu mais do que qualquer prejuízo financeiro. Eu ri de você, disse finalmente. Ri porque achei impossível. Theo não respondeu. Não por mágoa, por respeito. Sabe o que é mais difícil de aceitar? Continuou Romero. Não foi o risco que eu corri ontem. Ele respirou fundo. Foi perceber que eu só ouvi porque não tive escolha. Maria apertou as mãos no colo. A gente só tentou não atrapalhar, disse. Sempre foi assim. Romero levantou-se e caminhou até a janela. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando o jardim. Ontem, disse, sem se virar, você não salvou só um contrato. Theo ergueu o olhar. Você me obrigou a enxergar algo que eu vinha ignorando há muito tempo. Ele se virou novamente para os dois. Talento não pede permissão para existir, completou, mas quase sempre precisa que alguém pare para olhar. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi necessário. Romero voltou a sentar-se. Eu ainda não sei exatamente o que vou fazer, disse, mas sei que não posso fingir que nada aconteceu. Ele olhou para Maria. E você, continuou, não deveria ter que escolher entre trabalhar e esconder o próprio filho. Maria sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. A gente se vira, respondeu. Romero balançou a cabeça. Não deveria precisar. Ele voltou a olhar para Theo. Você fez o que era certo, disse, mesmo com medo. Isso não é dom, é caráter. Theo sentiu o peito apertar. Não sabia o que responder. Romero se levantou novamente. Vamos conversar com calma nos próximos dias, disse, sem promessas vazias, sem favores. Ele fez uma pausa curta. Mas o que aconteceu ontem não vai ser esquecido. Maria assentiu. Theo também. Ao saírem da sala, Maria segurou a mão do filho com força. Não era medo agora. Era algo diferente. Esperança. E pela primeira vez, desde que começou a trabalhar naquela casa, Maria sentiu que não estava mais completamente invisível. Os dias que se seguiram foram estranhos. Nada de extraordinário aconteceu na mansão. Nenhuma ligação inesperada, nenhuma mudança brusca.
A rotina parecia a mesma, mas havia algo diferente no ar. Um silêncio menos pesado. Um olhar que agora demorava mais sobre aquilo que antes era ignorado. Maria continuou trabalhando como sempre. Chegava cedo, saía tarde, cumpria tarefas em silêncio, mas agora sentia algo novo. Não precisava mais se encolher. Theo também sentia. Ele passava boa parte do tempo lendo, escrevendo, tentando organizar na cabeça tudo o que tinha vivido. Não falava muito sobre o jantar, não queria parecer importante, não queria ser tratado como exceção. Uma semana depois, Romero chamou os dois novamente. Não foi no salão principal, nem no escritório imponente. Foi numa sala simples da casa, onde quase nunca recebia visitas. Havia apenas uma mesa, 3 cadeiras e uma janela aberta. Romero já os esperava. Sentem, disse com naturalidade. Maria sentou-se com cuidado. Theo se acomodou ao lado dela, atento. Eu pensei bastante, começou Romero. Não só no contrato, em tudo. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Aquela negociação caiu oficialmente ontem, continuou, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Maria prendeu a respiração. Não por prejuízo, completou ele, mas porque eu quase aceitei algo que não entendia completamente. Ele fez uma pausa. E isso me obrigou a rever outras coisas também. Romero abriu uma pasta simples e colocou alguns papéis sobre a mesa. Não empurrou na direção deles, apenas deixou ali. Quero deixar uma coisa clara desde já, disse. Isso não é caridade, nem favor. Maria franziu a testa. Senhor Romero, escuta primeiro. Interrompeu sem dureza. Ele olhou para Theo. Você tem algo que precisa ser desenvolvido, disse. Não explorado, desenvolvido. Theo engoliu seco. Eu não estou oferecendo trabalho, continuou Romero. Você é uma criança e deve continuar sendo. Ele virou-se para Maria. Estou oferecendo estrutura. Maria sentiu o coração acelerar. Estrutura como? Perguntou, cautelosa. Romero respirou fundo. Estudo, respondeu. Uma escola decente, curso formal de idiomas, material, transporte, nada de luxo, nada de exposição. Theo arregalou levemente os olhos. Eu não quero dinheiro, disse rápido, nem prêmio. Romero assentiu. Eu sei, respondeu. Por isso estou oferecendo algo que não compra silêncio, compra futuro. Maria sentiu a garganta apertar. Eu não sei se posso aceitar isso, disse. A gente nunca pediu nada. Não está pedindo, interrompeu Romero. Está permitindo. Ele fez uma pausa curta. E quanto a você, continuou, olhando para Maria. Isso também envolve mudanças. Maria se endireitou na cadeira. Seu horário vai ser ajustado, disse Romero. Nada de turnos impossíveis, nada de improviso com criança, e seu contrato será regularizado. Maria sentiu as mãos tremerem. Senhor Romero, começou, a voz falhando. Eu não fiz nada além do meu trabalho. Fez mais, respondeu ele. Criou um filho atento, respeitoso e honesto num mundo que ensina o contrário. O silêncio tomou conta da sala. Theo olhou para a mãe. Maria olhou para o filho. Pela primeira vez, os dois estavam diante de algo que não era apenas sobrevivência. Eu tenho medo, confessou Maria. Medo de aceitar e depois perder tudo. Romero assentiu. O medo é legítimo, disse, mas fingir que nada aconteceu seria pior. Ele se inclinou um pouco para a frente. Aceitar oportunidade não é mendigar, falou com firmeza. É reconhecer valor quando ele aparece. Theo respirou fundo. Se eu aceitar, disse, eu não quero que pensem que eu sou especial. Romero sorriu de leve, um sorriso contido. Não é especial, respondeu, é atento, e isso muda tudo.
Maria fechou os olhos por um segundo. Pensou nos anos de cansaço, nos dias sem escolha, nas noites em claro. Quando abriu os olhos, assentiu. A gente aceita, disse com a voz firme. Mas do nosso jeito, Romero assentiu. Do jeito certo, respondeu. Ele empurrou a pasta levemente para frente. Não precisa decidir tudo hoje, disse. Leiam, pensem, questionem. Isso também faz parte. Eu segurou a pasta com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser tocado de qualquer jeito. Obrigado, disse, baixo. Romero se levantou. Não me agradeça, respondeu. Use isso bem. Quando saíram da sala, Maria sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se por um instante na parede do corredor. Você está bem? Perguntou Theo. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, respondeu. Eu acho que sim. Theo segurou a mão da mãe. Não como criança assustada, mas como alguém que entendia o peso daquele momento. Naquele dia, nada mudou imediatamente, mas tudo tinha começado a mudar. O tempo passou sem alarde. Não houve manchetes, nem anúncios grandiosos. Nenhuma foto, nenhum discurso. As mudanças aconteceram do jeito mais difícil de perceber, aos poucos. Theo começou a frequentar uma nova escola algumas semanas depois. Não era luxuosa. Não parecia um sonho inalcançável. Era apenas justa. Tinha professores atentos, livros atualizados e silêncio suficiente para quem queria aprender. No primeiro dia, Theo chegou cedo demais. Sentou-se na sala ainda vazia, o caderno aberto, as mãos apoiadas sobre a mesa. Observava tudo com o mesmo cuidado que observava conversas. Agora, porém, sem medo. O curso de idiomas veio depois. Nada acelerado, nada exibido. Theo aprendeu a colocar nome nas coisas que antes só sentia. Passou a entender estruturas, regras, nuances. Descobriu que saber algo intuitivamente não diminuía seu valor. Apenas mostrava de onde ele vinha. Maria também mudou de rotina. Pela primeira vez em anos, sabia exatamente a hora em que chegaria em casa. Não precisava mais improvisar. Não precisava pedir favores. O contrato regularizado trouxe algo simples, mas poderoso. Previsibilidade. Ela continuava limpando, organizando, cuidando. Mas agora andava pela casa com as costas menos curvadas. Não porque se sentia superior, mas porque não se sentia mais invisível. Romero observava tudo à distância, não interferia, não cobrava resultados, não pedia relatórios, apenas acompanhava. Às vezes, cruzava com Theo no corredor e perguntava como tinha sido o dia. Outras vezes, apenas assentia com a cabeça, respeitando o silêncio. Ele também havia mudado, não de forma teatral, mas nos detalhes. Passou a ouvir mais do que falar, a pedir explicações antes de concordar, a desconfiar do próprio excesso de confiança. Percebeu quantas vezes confundir a autoridade com certeza. Certa tarde, recebeu novamente investidores na mansão. Não os mesmos, outros. Conversa educada, café servido, documentos sobre a mesa. Theo não estava presente, nem precisava estar. Romero conduziu a reunião com calma. Fez perguntas, pediu esclarecimentos, interrompeu quando algo soou ambíguo. Notou olhares trocados, sorrisos que não se sustentavam. Dessa vez, não riu. Quando a reunião terminou, Romero sentou-se sozinho na sala por alguns minutos. Pensou na noite do jantar, no riso, no silêncio, no menino sentado num canto, vendo o que ele não viu. Não era sobre línguas, era sobre atenção. Dias depois, ao passar pelo corredor de serviço, Romero viu uma funcionária nova, sentada num banco, segurando uma criança pequena no colo. A menina estava quieta demais para a idade, os olhos atentos ao movimento da casa. Romero diminuiu o passo. A funcionária se levantou rapidamente, assustada. "Desculpa, senhor", disse. "Eu não tinha com quem deixar ela hoje."
Romero olhou para a criança, depois para a mulher. Tudo bem, respondeu. Vamos resolver isso. Não disse mais nada. Não precisava. A criança continuou ali, invisível para quase todos, mas não para ele. Naquela noite, Maria voltou para casa mais cedo. Preparou o jantar com calma. Theo fazia lição na mesa da cozinha, concentrado. Mãe, disse ele de repente, você lembra da primeira noite lá na mansão? Maria sorriu de leve. Lembro. Eu achei que tinha feito tudo errado. Ela se aproximou e passou a mão pelos cabelos do filho. Não, disse. Você fez o que era certo, mesmo quando ninguém queria ouvir. Theo assentiu. Eu ainda fico com medo às vezes. Maria se sentou ao lado dele. Eu também, confessou. Mas agora é um medo diferente. Não é de perder tudo. É de não aproveitar o que apareceu. Theo fechou o caderno e apoiou o queixo nas mãos. Eu não quero ser importante, disse. Só quero entender as coisas. Maria sorriu, emocionada. Isso já é muito mais do que ser importante. Na mansão, Romero observava a casa em silêncio. Nada havia mudado por fora. Mesmos móveis, mesmos corredores, mesmo luxo. Mas por dentro, algo tinha se deslocado. Ele entendeu, tarde talvez, que poder não está em falar mais alto. Está em saber quando ouvir, que talento não pede licença e que muitas vezes vem disfarçado de silêncio. Naquela noite Romero não brindou, fechou a janela, apagou a luz e deixou a casa em silêncio. Um silêncio diferente, não de ignorância, mas de atenção. E tudo o que mudou começou no momento em que alguém, finalmente, resolveu enxergar. Romero passou anos acreditando que enxergava tudo. Acreditava que sucesso vinha da experiência, que poder vinha do cargo, que inteligência tinha rosto, roupa e lugar certo para sentar, até a noite em que riu. Riu de um menino quieto, sentado num canto. Riu porque achou impossível alguém tão pequeno perceber algo que ele, com toda a sua autoridade, não percebeu. Theo não salvou um contrato porque falava línguas. Ele salvou porque prestava atenção. Enquanto adultos se escondiam atrás de sorrisos educados, enquanto interesses eram disfarçados de cordialidade, foi um menino, invisível aos olhos do poder, quem enxergou a verdade. Maria passou a vida tentando não atrapalhar, tentando caber em espaços que nunca foram feitos para ela, trabalhando em silêncio, com medo de incomodar, com medo de perder tudo. E foi justamente esse silêncio que criou um filho atento, observador, capaz de ouvir o que ninguém queria ouvir. Romero não mudou porque perdeu dinheiro, mudou porque quase perdeu algo muito maior. A chance de enxergar as pessoas além dos papéis que ocupam. Aquela noite não ensinou apenas sobre contratos, ensinou sobre humildade, sobre escutar antes de julgar, sobre quantas vezes o talento passa por nós e é ignorado porque não vem do lugar que esperamos. Theo seguiu sendo criança, Maria seguiu trabalhando com dignidade, Romero seguiu sendo empresário. Mas nenhum deles saiu igual daquela sala. Porque quando alguém finalmente vê, não dá mais para fingir que não sabia. E talvez a maior lição dessa história seja essa. Às vezes, não é falta de inteligência que nos faz errar. É falta de atenção. E o mundo está cheio de talentos sentados em silêncio, esperando apenas que alguém pare de rir e comece a ouvir. E agora eu quero saber de você. Em que momento dessa história você percebeu que o Theo estava certo, mas ninguém queria ouvir? Você acha que o Romero teria descoberto a verdade se aquele menino tivesse ficado em silêncio até o fim? Quantas pessoas como a Maria você acha que existem por aí, trabalhando todos os dias, invisíveis, enquanto carregam talentos dentro de casa que ninguém vê? Me conta aqui nos comentários qual foi a parte dessa história que mais te tocou ou que mais te fez refletir. Eu faço questão de ler.
E aproveita também para me dizer de onde você está assistindo agora. Se essa história te fez pensar diferente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar hoje que talento não tem uniforme, nem lugar marcado à mesa. Obrigado por ficar até o final. A gente se vê na próxima história.